Que alegria, que prazer estar aqui nessa igreja tão querida, nessa igreja de filhos, a nossa família, a nossa casa. Nós andamos bastante, fomos em muitos lugares, ministramos em algumas igrejas lá nos Estados Unidos, mas nada como o prazer de estar em casa, entre os nossos filhos. Há uma alegria muito grande, eu sei que há um fluir muito grande do Espírito. E eu quero, queridos, nesses dias que nós vamos estar ministrando aqui, pela minha agenda, hoje no Tadel, domingo, no próximo Tadel e na conferência, eu quero aproveitar esse tempo para compartilhar com os irmãos, não só uma palavra, mas eu quero compartilhar o nosso coração com vocês. Eu podia ter muitos temas para ministrar, podia falar sobre muitas coisas que eu sei que são necessárias e essenciais para a igreja, mas Deus tem queimado muito o nosso coração num aspecto, e eu diria, para você entender onde eu quero chegar, para mim pessoalmente, um outro nível de revelação que Deus tem me dado. Nível pessoal de revelação, de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo. Então, muito mais do que um ensino, de transmitir um ensino para vocês, eu quero aqui como pai, que Deus me deu esse privilégio de ter vocês como filhos, de ter essa igreja que nasceu nas nossas entranhas, sonho que Deus colocou no nosso coração. Ele nos deu o privilégio, apesar de nós, Ele nos deu o privilégio de gerar. Então eu quero compartilhar do nosso coração. A pastora Márcia, no domingo, ela já fez isso. A palavra que ela trouxe foi uma palavra muito abençoada, mas eu quero testemunhar para vocês que é fruto daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que nós temos vivido. Há algumas semanas atrás, o Mateus também ministrou no Tadel de domingo, e eu sei que foi muito poderoso o que ele falou, porque também está dentro daquilo que o Espírito Santo tem falado com a nossa casa. Então eu quero compartilhar o coração com você. Eu gostaria que você absorvesse, porque eu creio, e essa é a minha oração, que você também tem um outro nível de revelação no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo. Então não veja só como uma palavra de ensino, e muito menos não veja como uma palavra vinda de mim, mas o Espírito Santo quer nos levar a um outro nível de revelação que vai revolucionar a nossa vida. Eu creio nisso no nome de Jesus. Então o tema hoje da ministração é koinonia. Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Talvez você não precise abrir, porque o negócio aqui está muito tecnológico e muito rápido. E eu vou ter que me acostumar com isso aqui, porque deixa eu contar um segredo para os irmãos aqui. Antes, eu tenho as minhas notas aqui, então eu dava o texto. Enquanto os irmãos estavam procurando o texto, eu dava uma olhada nas minhas anotações para me situar naquilo que eu vou falar. Agora não dá mais, porque eu falo o texto e o negócio já está aqui. Então eu vou ter que me adaptar com esse novo estilo de ministração. Mas 2 Coríntios 13, 13, se você está anotando em algumas bíblias, se eu não me engano na NVI, não é o versículo 13, é o versículo 14. Porque na NVI houve uma junção de 2 versículos e diminuiu o número de versículos, mas o assunto é o mesmo. Então, 2 Coríntios 13, 13, na versão revista atualizada, e 13, 14 na NVI. Mas diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Talvez você já tenha ouvido isso dezenas, centenas de vezes, dependendo do tempo de conversão que você tem, porque normalmente nós pastores oramos no final do culto, que seria a bênção apostólica, a bênção trazida, o apóstolo Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e nós falamos a respeito da bênção apostólica. Mas eu quero destrinchar um pouco com vocês hoje o último aspecto desse versículo, onde Paulo fala: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então vira para quem está do teu lado e profeticamente você levanta a sua mão e você declara: a comunhão do Espírito Santo seja com você. Então Paulo está destacando aqui um aspecto essencial e importante do Espírito Santo, que é a comunhão que nós santos devemos ter com Ele. Queridos, eu vou continuar sobre esse assunto no domingo e na semana que vem também, mas dá uma ansiedade no meu coração de poder falar tudo para você, mas há um privilégio
indescritível por trás dessa palavra, que infelizmente muitos cristãos não têm esse nível de revelação do que significa a comunhão com o Espírito Santo. Mas eu quero que você abra o seu coração para receber isso. A palavra comunhão aqui no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra comunhão é o tema da nossa ministração, é koinonia. E o que significa koinonia? Koinonia significa amizade profunda, comunhão profunda e intimidade. Então, para reduzir aqui, é amizade, comunhão e intimidade. Repita isso: koinonia significa amizade, comunhão e intimidade. Então esse é o nível de relacionamento que o Espírito Santo está disponível para ter com você. Um relacionamento de amizade, de comunhão e de intimidade. Se nós penetrarmos nisso e entendermos isso, nós vamos ver como isso é revolucionário. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo já foi definido por conta do mover pentecostal que tomou conta do Brasil, né, vindo lá do avivamento da Rua Azusa, com a inauguração na época da igreja pentecostal. O Espírito Santo sempre foi tido como uma força, uma energia, né, uma capacidade para nós falarmos em línguas, em alguns aspectos até o poder para curar, e tudo isso faz parte do Espírito Santo. Mas muito além disso, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós não podemos tratar o Espírito Santo como uma coisa, como uma força, e não podemos muito menos ignorar o Espírito Santo, porque há um propósito para ele estar conosco, e o propósito é koinonia. E o que significa koinonia mesmo? Então você tem alguém dentro de você, a terceira pessoa da Trindade, que deseja desenvolver esse nível de relacionamento com você. Por causa disso, queridos, você vai se levantar, e já tem se levantado de uma forma extraordinária, para fazer coisas extraordinárias, ligar o céu na terra, porque há um Espírito dentro de você, desejando crescer nesse nível de comunhão, nesse nível de koinonia, nesse nível de amizade, nesse nível de intimidade. Então, eu quero falar um pouquinho aqui hoje sobre 3 níveis de relacionamento que nós podemos ter com o Espírito Santo. Aliás, não só que nós podemos ter com o Espírito Santo, mas os relacionamentos no geral, seja entre um homem e uma mulher, às vezes entre um amigo, entre amigos. Esse relacionamento normalmente ele está limitado a 3 níveis. O primeiro nível é o nível físico, que é o nível mais superficial, que infelizmente é o nível que o mundo explora e ensina os jovens a explorar quando eles estão pensando em se casar. Aqui dentro da igreja, Deus tem mudado esse padrão, e nós temos ensinado e vivido o padrão bíblico, onde nós vamos dar menos valor para o relacionamento exterior, para o relacionamento físico, e mais valor para os outros 2 tipos de relacionamento que eu vou falar já já. Mas o primeiro relacionamento físico, ele diz respeito a aspectos físicos. Pessoas, depende entre como o mundo faz lá fora, entre um homem e uma mulher, o relacionamento de namorados é uma exploração dos benefícios físicos, até é o que o mundo prega hoje, a liberação sexual. O relacionamento entre um homem e uma mulher está puramente no relacionamento físico. Só que quando eles se casam, nós percebemos que as colunas e as bases de um relacionamento, eles não foram estabelecidos, e essa casa vai cair. Um relacionamento estabelecido em cima desse nível físico, esse relacionamento não tem sustentação ao longo dos anos. É um relacionamento que vai se tornar frio, vai se tornar indiferente, e muitas vezes vai dar em divórcio. Então esse é um nível de relacionamento. Mas, queridos, Jesus teve um nível de relacionamento físico também com os discípulos quando ele andou na terra. Os discípulos tocavam nele. Há uma curiosidade muito grande para saber a fisionomia de Jesus, e ninguém consegue, nós não sabemos a fisionomia de Jesus. Na época não tinha selfie, né? Eu fico imaginando se fosse na época de Jesus, tinha foto dele espalhada por todo lugar. Na época não tinha. Então nós não sabemos fisicamente como Jesus se parecia. Hollywood muitas vezes mostra Jesus com um olho azul, olho verde, não sei. Já dizem que Jesus era assim mais ou menos da minha cor, ia ficar muito feliz, mas também não sei. Mas na verdade, por que nós não sabemos? Porque isso não interessa.
Isso não interessa. O relacionamento físico é superficial, não interessa. Agora tem um outro nível de relacionamento que nos interessa, que é o relacionamento de alma. Dentro voltando aqui para o paralelo entre um homem e uma mulher, é uma das coisas que Deus me deu o privilégio de desenvolver muito forte com a Márcia, antes de nós nos casarmos, é esse relacionamento de alma, de amizade profunda. Nós conversávamos muito, nós discutíamos muito no bom sentido da palavra, né, sobre ideias, sobre sonhos, sobre planos, e isso foram as bases do nosso relacionamento, que até hoje persiste. Nesse tempo que nós fomos colegas de classe, né, colegas de escola, foi uma delícia. Foi muito gostoso nós estudarmos juntos, nós irmos juntos para a escola, porque nós saímos desse nível, simplesmente do nível físico de relacionamento, e entramos no nível mais profundo, no nível de amizade. Agora, há um exemplo na Bíblia que eu quero mostrar para vocês, de 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, só para a gente entender o contexto. Esse texto é Davi que está falando a respeito da morte de um amigo muito chegado dele. Um amigo onde ele tinha esse nível de relacionamento de alma, que era Jonatã. E ele diz o seguinte: quando Jonatã morreu, Davi disse: como estou triste por você, Jonatas, meu amigo, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa do que amor de mulheres. É até um pouco estranho nós vermos um homem fazer uma declaração dessa. Talvez nos dias de hoje, se alguém fizesse uma declaração dessa, esse cara estava na roça. Porque hoje existe na época também já existia, é óbvio, mas existe uma perversão muito grande do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, mas não tem nada a ver com o que Davi estava expressando. Davi estava falando de um relacionamento mais profundo, que não tinha nada a ver com o relacionamento físico, era o relacionamento de alma. Só para a gente entender um pouquinho desse contexto, quando Davi foi chamado para o palácio, ele morou no palácio, na casa de Saul. Saul era o rei, e Jonatã era o filho primogênito de Saul. Quando Davi foi convidado para morar lá, depois que ele matou o gigante, pense só, é um cara que saiu da posição, profissionalmente falando, mais rasa da época, que era o pastor de ovelhas. De repente ele deu um salto e agora foi morar no palácio. Ele não estava acostumado com as coisas do palácio, ele não estava acostumado com a etiqueta que ele deveria ter naquele lugar. Ele era um cara do campo, um cara que ficava lá dando estilingada nos animais, e foi com esse estilingue que ele derrubou Golias. Então ele estava acostumado com as coisas do campo, até dentro da casa dele era um pouco rejeitado, um pouco deixado para trás. Ele não tinha bons modos, ele não tinha cultura, ele não tinha estudo, ele não tinha etiqueta, e do dia para a noite ele caiu na casa, chegou na casa de Saul e foi recebido ali na casa de Saul do jeito que ele era, com cheiro de campo. Mas a ponte entre esses dois mundos foi Jonatã. Jonatã poderia ser um cara que poderia até ser uma pessoa com ciúmes de Davi, porque Davi iria assumir o lugar de Saul, que pela regra seria de Jonatã. Mas Jonatã não teve esse tipo ele teve companheirismo, ele teve uma amizade profunda com Davi. Ele possivelmente ensinou para Davi aquilo que Davi não sabia, ele ensinou os bons modos, ele aculturou Davi naquele ambiente. Então Davi se apegou a ele, eles tiveram uma aliança de alma, uma aliança profunda, uma amizade profunda, de companheirismo, de proteção, de ajuda mútua. E quando Jonatã morreu, Davi ficou arrasado. E é nesse aspecto que ele dá esse suspiro, ele fala a respeito de Jonatã: como eu sinto falta de você. Agora, queridos, esse exemplo de Davi, o exemplo de relacionamento de alma, de companheirismo, Davi tinha com Jonatã koinonia nesse nível mais profundo, nesse nível de relacionamento mais profundo, onde ele foi alçado a uma posição por causa da ajuda de Jonatã. Quando Paulo fala comunhão do Espírito Santo convosco, Paulo está falando desse nível de relacionamento, de companheirismo, de aliança de alma, de ouvir, de ser consolado, de ser ajudado,
de ser entusiasmado, esse nível de aliança que o Espírito Santo quer ter conosco. Esse nível de aliança, queridos, onde nós nos juntamos e nos unimos com o Espírito Santo, um nível de aliança que traz cura emocional. Uma das coisas muito comuns no mundo que nós vivemos hoje são as doenças da alma. Por causa de traumas da infância, por causa de rejeição, por causa de tantas coisas, eu diria que 100% das pessoas em níveis diferentes têm feridas na alma. E essas feridas na alma muitas vezes travam a vida das pessoas, impedem as pessoas de prosseguir, de crescer. Porque dentro dos relacionamentos elas estão ressabiadas, às vezes elas vão enxergar as coisas, enxergar o outro, enxergar circunstâncias e situações pelo óculos da mágoa, pelo óculos da rejeição. Quantos casamentos são desfeitos por causa disso? Casamentos maravilhosos, mas a mulher está lá em depressão, ou às vezes a mulher fala uma coisa e o marido entende outra, porque ele olha pelo óculos da rejeição, ou vice-versa. É muito comum as mulheres sofrerem tristeza, angústia profunda na sua alma, porque já foram rejeitadas no passado, porque as famílias estão desestruturadas. O valente que deveria guardar a casa, não guardou, a casa ficou desguarnecida. E os jovens se lançam em relacionamentos, em aventureiros emocionais, e se machucam, se magoam, e a alma fica ferida. E esses jovens vão para dentro dos casamentos, vão para dentro dos relacionamentos, às vezes até numa posição de liderança, às vezes até numa posição de pastor. Um pastor que tem doença na alma, eu já vi isso acontecer, pastores que ficam magoados com ovelhas, ou discipuladores que ficam magoados com o discípulo, e começam a tratar o discípulo com aspereza, porque está magoado. Tudo isso é doença da alma, queridos, mas nós podemos ter um nível de relacionamento, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e quando Ele veio habitar dentro dele, dentro de nós, Ele trouxe para dentro de nós tudo o que Ele é, a essência do que Ele é. O Espírito Santo também tem sentimento, e só Ele pode penetrar, Ele é especialista em alma humana. Nós temos profissionais e bons profissionais, formados pela ciência, pela medicina, como psicólogos, como psiquiatras, como psicanalistas, que são pessoas muito boas, e não tenho nada contra, são profissionais ótimos, porém, muito mais, muito acima da capacidade desse tipo de profissionais, nós temos o Espírito Santo, que é especialista em alma humana, e Ele veio habitar dentro de nós, e Ele trouxe junto o bálsamo de cura, o alívio para a nossa alma. Então, quando nós entramos num nível de relacionamento, de koinonia com o Espírito Santo, nós vamos experimentar também cura interior. A cura interior não é uma sessão que nós passamos, mas é um processo de relacionamento, onde o Espírito Santo passa a preencher a nossa alma, passa a definir a nossa alma, passa a alinhar a nossa alma com o propósito de Jesus, com o propósito para o qual nós existimos. Eu gosto demais do momento de adoração no nosso culto, e especialmente aqui na igreja. Vocês não têm ideia como, assim, o nível profundo que nós temos aqui de adoração, é maravilhoso. Mas eu descobri por que eu gosto tanto da adoração. Eu gosto muito da adoração, e talvez você vai descobrir hoje por que você gosta muito da adoração também. Porque na adoração nós experimentamos uma fagulha do sentimento do Espírito dentro da nossa alma. Não sei se você passa por isso quando a gente está naquele momento de adoração profunda. Parece que tem um rio correndo dentro de você. É um sentimento que você chora, você ri. É um negócio tão profundo, mas é porque nesse momento nós estamos experimentando uma fagulha desse aspecto da koinonia do Espírito Santo com a nossa alma, dessa ligação de alma que nos faz sensíveis a Deus, nos faz sensíveis à palavra de Deus, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para enxergar as coisas de Deus.
Por isso que existe adoração, e nós não podemos fazer de qualquer jeito, nem aqui, nem na célula. Por isso que nós devemos ter o nosso tempo sozinho com Deus e ter esse momento profundo de adoração. Eu gosto muito de usufruir disso, de usufruir das músicas inspiradas de homens e mulheres que têm esse nível profundo de adoração, e eu trago isso para o meu tempo sozinho com Deus, porque me dá esse sentimento, essa fagulha, um sentimento espiritual, dessa koinonia de alma com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, queridos. Quando nós começamos a usufruir disso, isso traz cura para a nossa alma, isso traz alegria para o nosso coração, coisas que não tem explicação, não tem remédio algum que pudesse atuar num nível tão profundo quanto o nosso relacionamento com o Espírito Santo pode trazer. Agora, eu quero falar sobre ainda dentro desse ponto, alguns aspectos desse sentimento que o Espírito Santo tem. Então se lembre, fala para quem está do teu lado: o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa ele tem sentimento. Então quando nós entramos nesse nível de relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, nós começamos também a receber em nós os sentimentos do Espírito Santo. Eu quero falar sobre dois aspectos do sentimento do Espírito Santo. O primeiro é o sentimento de alegria. Você sabia que o Espírito Santo é alegre? O Espírito Santo é alegre. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17 diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa, queridos, é a alegria que vem lá do nosso interior, que o Espírito Santo injeta lá dentro. Eu fico pensando no mundo que nós vivemos hoje. As pessoas correm tanto atrás do prazer, atrás do dinheiro, atrás do poder, porque as pessoas querem sentir algo que vem lá de dentro de si, mas não conseguem. Tudo nesse mundo que é conquistado fica velho. Se a gente quer saber onde vai parar as conquistas desse mundo, tem dois lugares que você deve visitar. Um é o lixão. O lixão e o ferro velho, no mesmo nível. O carro que um dia é novo, um dia ele vai parar, vai ter um dia que ele vai parar lá no ferro velho. As coisas maravilhosas que nós compramos e usufruímos, um dia elas vão parar no lixão. O segundo lugar é o cemitério. O cemitério é o fim de todas as coisas que o mundo pode trazer e o mundo pode conquistar. Porém, queridos, a Bíblia fala que o Espírito Santo que habita em nós, ele vem para dentro de nós, ele traz o seu sentimento de alegria. A alegria do Espírito Santo está embutida no coração daqueles que entronizam e se relacionam, tem comunhão, tem koinonia com o Espírito Santo. É alegria que não tem explicação, é alegria que vai além da mente humana, alegria que vai além das expectativas humanas, mas está embutido dentro do nosso coração. Essa alegria traz cura. A alegria do Senhor traz cura nas nossas vidas, promove cura para a alma, cura de depressão, cura de angústia, cura de melancolia. Isso tudo vem do Espírito Santo, e nós podemos usufruir quando nós entramos na comunhão com o Espírito Santo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está aqui falando de situações, e quando a gente lê, é até romântico, né? Nós lemos uma citação como essa, mas o apóstolo Paulo, queridos, é um homem que experimentou o sofrimento no nível extremo. É uma pessoa que experimentou a morte bater na sua porta. Uma vez Paulo foi apedrejado, e ele sofreu tanto nesse apedrejamento que os seus algozes já tinham dado Paulo como morto, mas ele não morreu. Você pode imaginar o nível de sofrimento. Ele sofreu as chibatadas por muitas vezes, naufrágio por muitas vezes, perseguição, calúnia, abandono, tudo que você pode imaginar, Paulo sofreu. Mas Paulo tinha um nível profundo de koinonia com o Espírito Santo.
Por isso que ele pôde escrever isso, extraindo lá do seu interior, que em tudo somos atribulados, porém não fico angustiado. Ele diz aqui, perplexo. Quando de repente ele ouvia más notícias, uau, fiquei perplexo, mas eu não fico desanimado. Perseguido, porém eu jamais estou desamparado. Abatido, porém nunca destruído. Quem garantia tudo isso é esse nível de relacionamento, de koinonia com o Espírito Santo que ele tinha. Paulo tinha esse nível, e isso trazia cura, isso trazia entusiasmo para a vida dele. Mas o Espírito Santo, que tem alegria, que produz alegria nas nossas vidas, eu quero falar de um outro aspecto. O Espírito Santo também tem tristeza. Vira para quem está do lado e fala, o Espírito Santo também se entristece. 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 a 10, Paulo também dizendo o seguinte, para a igreja de Corinto: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, mas que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Espera aí, Deus deseja que nós nos entristeçamos? Paulo está dizendo que sim. E por quê? Por quê? Porque tem um Espírito Santo que mora dentro de nós. E eu creio que a koinonia, o relacionamento que nós temos com Ele, vai alinhar os nossos sentimentos aos sentimentos do Espírito Santo. Porque há momentos que nós devemos nos entristecer. Mas que tipo de tristeza? Que tipo de tristeza? Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza do mundo produz morte. Então, queridos, há momentos na nossa vida que nós de fato devemos nos entristecer. E nesses momentos o Espírito Santo dentro de nós está triste. Mas muitas vezes o mundo, a carne e o próprio diabo tentam fazer coisas para nos alegrar, para nos tirar a atenção e nos roubar da comunhão com o Espírito Santo. E que momento é esse que produz tristeza? Que nós devemos ter tristeza. Tiago 4 fala um pouco mais específico sobre isso. Tiago 4, verso 9 e 10 diz assim: olha a ordem aqui: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. No contexto aqui que Paulo está escrevendo, ele está falando da tristeza que nós deveríamos ter quando nós nos desviamos 1 milímetro do propósito de Deus. E todos nós estamos sujeitos a isso, através do pecado, através de decisões erradas que porventura nós tomamos. Pessoas que porventura, por causa de problemas, desistem da posição que ele alcançou em Cristo Jesus, voltam atrás. Ou pessoas que de repente eram líderes maravilhosos, estavam crescendo, passaram por algumas dificuldades, por tribulações, mas por falta dessa comunhão com o Espírito Santo, quer o alívio daquela tribulação, e acha que o alívio é o seguinte: pastor, está aqui a minha célula, não quero mais liderar a célula. E às vezes tomam essa decisão e sentem até um alívio. Uau, agora eu estou mais aliviado. Mas é mentira, era para estar triste. Porque o Espírito Santo dentro de você está triste. Porque o Espírito Santo está provocando uma tristeza para nos levar a mudar de posição. Ou quando nós tomamos uma decisão errada, seja na área profissional, seja no casamento, seja na área de educação de filhos, quando nós temos koinonia com o Espírito Santo, ele se entristece e nós devemos corresponder ao Espírito Santo. Sabe, queridos, nós passamos esse tempo nos Estados Unidos e nós vimos muito isso. E eu declaro que isso não vai acontecer com o Brasil. Mas nos Estados Unidos, muitas igrejas, os pastores evitam a tristeza, evitam falar de assuntos espinhosos para o povo,
Porque se falar de assuntos espinhosos, se falar contra o pecado, as pessoas vão embora. E os pastores não querem perder as suas igrejas. Eu vi uma reportagem de um pastor de uma igreja muito conhecida lá, onde, como essa igreja se tornou famosa, o pastor foi colocado diante de repórteres e fizeram uma pergunta espinhosa para ele. Uma pergunta: o que você acha do casamento gay? No estado americano onde o casamento gay é legalizado, que é o estado de Washington. Lá o casamento gay é lei, é legalizado. E fizeram essa pergunta espinhosa para ele: o que você acha disso? O que você acha? E ele saiu pela tangente. Ali eu até entendo e não condeno a esse respeito, mas às vezes, queridos, nós precisamos confrontar as pessoas com assuntos espinhosos, porque o Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está triste muitas vezes com o nível de relacionamento que as pessoas estão tendo. Nos Estados Unidos é muito comum os casais de namorado, os jovens saem cedo de casa e vão morar com as namoradas. E é uma coisa que as pessoas veem normal. E muitas vezes o pastor não vai na frente para falar, porque ele quer evitar a tristeza. Tocar em assuntos espinhosos, falar de coisas tristes, de coisas duras. Aí às vezes aquele tipo de cristão que fala: eu estava tão alegre antes de entrar na igreja, que igreja é essa que eu estou saindo triste? Mas às vezes, eu vou dizer para você, nós precisamos sair triste da igreja mesmo. Mas não a tristeza que gera morte, mas a tristeza que gera vida, porque é a tristeza que vem do Espírito Santo. Então, queridos, nós não podemos como igreja cair nesse marasmo. Nós precisamos sim falar de coisas positivas, precisamos sim falar de vitória, precisamos sim falar de alegria, mas quando tem que haver confronto, nós precisamos corresponder com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo dentro de mim está triste e eu estou alegre, tem alguma coisa errada. E eu vou dizer para você, não é com o Espírito Santo, é comigo. Tem alguma coisa errada. Porque ele é uma pessoa e ele tem sentimento. Nós precisamos aprender a corresponder. E o nível de intimidade que nós temos com o Espírito Santo nos leva a ser sensíveis ao sentimento dele. Irmãos, isso vai nos livrar do fracasso. Isso vai nos livrar de começar muito bem uma corrida e pararmos no meio do caminho. Isso vai nos livrar, irmãos, de algo que é interessante quando nós olhamos a vida de Jesus. Duas vezes o ministério de Jesus, onde ele repreendeu o diabo, onde ele repreendeu o diabo cara a cara, onde ele repreendeu o diabo frontalmente, foram as duas vezes onde Jesus foi tentado a buscar conforto pessoal e se desviar do propósito de Deus. Um deles foi quando Pedro falou para Jesus, quando Jesus falou: olha, a situação vai ficar complicada, a situação não vai ficar fácil, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, vou sofrer, vou padecer e vou morrer. Pedro se levantou lá, isso está lá em Mateus 16, ele se levantou: não senhor, ele repreendeu Jesus, falou: de jeito nenhum, isso não vai acontecer contigo. Aí Jesus olhou bem para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Parece que Jesus estava sendo muito rude com Pedro, mas na verdade Jesus estava mostrando: eu vou corresponder com o Espírito Santo que está dentro de mim, e agora é hora de assumir a cruz, eu vou assumir a cruz. Os dois momentos que ele repreendeu o diabo foi a tentação de buscar conforto próprio. Queridos, é o Espírito Santo que nos conforta até no meio da tristeza. Até no meio da tristeza. Então o Espírito Santo também tem tristeza. O segundo aspecto ainda da tristeza que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, olha lá comigo em Lucas capítulo 19, verso 41 a 44. Diz assim: quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão, cercarão de todos os lados e também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus estava triste,
quando ele olhou para Jerusalém. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sinto o Espírito Santo me transportando para situações do mundo que nós vivemos assim, onde muitas vezes nós temos que nos entristecer com as pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, nos entristecer se os nossos familiares ainda não se converteram. Mas não é uma tristeza que corrói, é uma tristeza que nos leva à intercessão, uma tristeza que nos leva à conquista, uma tristeza que nos tira do comodismo e da indiferença. Porque o mundo está cheio, queridos, de cristãos indiferentes com o Espírito Santo, indiferentes com o propósito de Deus. E esses cristãos, na sua maioria, não vão alcançar os 100% do propósito de Deus, não vão viver o propósito de Deus, porque não corresponderam com o Espírito Santo. Tristeza pelo discípulo que não está bem, tristeza por aqueles que porventura se desviaram, tristeza que nos leva a ir atrás. Eu confesso para os irmãos que o Espírito Santo, isso pela graça e misericórdia, mas muitas vezes o Espírito Santo colocou essa tristeza no meu coração por pessoas. Às vezes eu vir para o culto e olhar e lembrar de pessoas que podiam estar aqui e não estar. Veio uma tristeza tão grande, mas eu sei que é a tristeza do Espírito, porque me empurra a ir atrás dessa pessoa e dizer para ela: você é importante, nós não desistimos de você, o propósito de Deus continua ativo na sua vida. Essa tristeza nos leva a tomar uma atitude, não a nos tornarmos indiferentes e frios com aquilo que as pessoas estão vivendo. Porque há momentos que nós temos que chorar pelos nossos discípulos, há momentos que nós temos que chorar pelos membros da nossa célula. Não sermos indiferentes com aquilo que está acontecendo na vida delas, porque quando nós correspondemos ao Espírito Santo, irmãos, esse nível de unidade gera poder de transformação. Eu confesso para os irmãos que vira e mexe, Deus, o Espírito Santo tem produzido essa tristeza na minha vida, às vezes de forma inesperada. As pessoas às vezes me perguntam por que eu decidi ir para o Japão. Na verdade, eu não decidi nada. Mas eu tenho uma liderança que me convidou para isso, me desafiou. Mas antes de eu ser desafiado pelos meus líderes a ir para o Japão, eu tive uma experiência muito interessante que eu já contei aqui algumas vezes, eu acredito. A primeira vez que eu fui no Japão, perto da casa do Timóteo, onde nós estávamos hospedados, tinha uma padaria muito gostosa, assim, uma padaria meio assim, de estilo brasileiro. Eu gostava de ir lá comprar eu gosto muito de pão doce, dessas coisas, e lá tinha uns pães doces bem gostosos e um cafezinho também muito bom. Então eu gostava de ir lá, e um dia eu levantei cedo e falei: vou tomar café naquela padaria. E eu fui, só que eu cheguei, a padaria estava fechada. Eu olhei na placa, eu vi que ela ia abrir depois de meia hora. Só que essa padaria, ela está bem dentro da estação de trem, estação de metrô, ou de trem, sei lá, do Japão. E não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver, até em filme e tudo mais, o japonês, ele usa muito transporte público, muito. Se você acha que aqui no Brasil tem trem lotado, você precisa ir para o Japão para você ver. É muito organizado, muito ordeiro, mas lotado. E a estação de manhã é um desfile de pessoas, assim. Então eu parei na estação, assim, de um lado tinha a plataforma onde as pessoas passavam, saíam para fazer baldeação e tudo mais. Eu parei aqui, o povo passando, e do outro lado estava a padaria. Então eu parei para esperar a padaria abrir, e fiquei olhando aquelas pessoas passarem. E o japonês sempre anda muito elegante. De manhã, logo de manhã, os caras estão tudo lá de terno, gravata, as mulheres de salto alto, mesmo uniforme das crianças que vão para a escola. Eu fico imaginando, assim, é muito bonito, mas é extremamente desconfortável, naquelas saias cheias de prega, né, os meninos de sapato, então as coisas assim. E eu fiquei olhando e admirando, porque eu gosto de admirar a cultura e tudo mais, é diferente para mim. Eu fiquei olhando aquilo, assim, normal. De repente, veio uma tristeza no meu coração que eu comecei a chorar. Falei: mas espera aí, ninguém me contou uma notícia triste, mas naquela hora
Eu sabia que era o Espírito Santo. Para outras pessoas podia ser alguma coisa comum, mas naquele momento o Espírito Santo compartilhou o sentimento dele comigo. Eu estava olhando simplesmente pessoas vestidas, andando para o trabalho, mas o Espírito Santo estava dentro de mim, clamando: para onde vão essas pessoas? Por que elas têm tanta pressa? Para onde elas vão? E ali o Espírito Santo começou a constranger o meu coração por aquelas pessoas de um nível tão profundo que eu não tinha. Eu guardei isso no meu coração. Mas depois, mais tarde, quando a pastora Rebeca me desafiou, o pastor Paulo, nos desafiaram a pensar a respeito do Japão, a pensar em de repente ir lá para o Japão, ajudar a igreja, plantar outras igrejas. Aí eu liguei com aquilo que o Espírito Santo estava produzindo no meu coração. Uma tristeza, eu estava muito alegre, muito feliz, um momento ali de relax, de lazer, de comer um pão gostoso na padaria. O Espírito Santo entrou e, num bom sentido, estragou tudo. O pão perdeu a graça quando eu comecei a pensar na multidão que estava indo para o inferno. Sabe, queridos, um texto da Bíblia que sempre me chamou muita atenção e fez parte da minha oração e da nossa oração como igreja, muitas vezes, lá no Salmo 2, onde fala: pede-me e darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Mas não é um pedido qualquer: Senhor, nós queremos conquistar Barueri, queremos conquistar o Brasil, queremos conquistar as nações. Na verdade não é um pedido qualquer, é um clamor que sai de uma alma profundamente envolvida com o sentimento do Espírito Santo. Eu passei a ter esse tipo de sentimento pelo Japão. Eu achei que era só pelo Japão. Aí fomos para os Estados Unidos, eu não tinha ideia de que a gente ia passar por isso lá. Mas lá eu comecei, como a Márcia já contou, vários testemunhos, começamos a fazer relacionamento com pessoas da China, pessoas do Camboja. Hoje eu tenho amigos no Camboja, a gente tem amigos no Vietnã, amigos na Turquia. Mas conversando com essas pessoas, nos relacionando com eles, irmãos, não deu para nos relacionar apenas no nível cultural, porque lá entrava o Espírito Santo no meio. A gente olhava para essas pessoas. No domingo mesmo eu tive uma crise de choro na hora do louvor. Tive uma crise de choro. Nós estávamos cantando uma canção, o Cleito subiu aqui, até pediu para repetir, eu esqueci qual canção que é agora, mas fala que toda a terra declara: santo é o Senhor. Quando eu estava pensando daquilo, eu pensei: lá no Camboja eu tenho um amigo chegado, ele gostou de mim, e eu gostei dele. Tive até que comer uma comida cambodiana lá, que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Só um detalhe aqui: na última noite, último domingo que eu estava nos Estados Unidos, eu queria muito me despedir desse amigo, e eu liguei para ele e falou: meu, vem aqui que você vai comer uma comida cambodiana comigo. E eu estava no restaurante quando ele me falou. Eu falei: puxa, mas eu vou de fato, mas eu estou comendo. Ele falou: mas reserva um pouquinho espaço aí, porque você vai comer uma comida cambodiana comigo. E eu, assim, na verdade não reservei, porque eu estava com tanta fome, eu tinha passado o dia inteiro sem comer, e estava comendo carne assim, bem gostoso, então eu não consegui. Mas falei: amém, vou lá como um pouquinho. Graças a Deus, Deus é misericordioso. Que eu cheguei na casa dele, estava preparada uma mesa lá, e ele falou: isso aqui é um jantar típico cambodiano. Eu falei: então me ensina como funciona. Tinha uma panela com água fervendo no meio da mesa, umas bolas de carne nadando no meio dessa água, um prato do lado com uma carne de boi cortado bem fininho. Ele quebrou um ovo cru em cima daquela carne, me deu um palitinho. Aí veio a cereja do bolo. Ele pegou uma cabeça de peixe, assim, aquela cabeça saindo do cérebro do peixe, assim, sabe, as guelras e tudo mais. Pegou aquela cabeça de peixe, jogou dentro da água fervendo, jogou um monte de pozinho e falou para mim: ó, assim que funciona, é a comida típica, isso aqui você precisa comer. Peguei o palitinho, tinha que pegar aquela carne molhada no ovo cru, enfiar dentro daquela água de peixe, deixar uns 3 segundos e enfiar na boca. Falei: meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Comecei a orar. Eu fiquei imaginando o pastor Rogério lá, esses que são bem nojentinhos assim, tá? Ele não está aqui, vocês não contem para ele, por favor. Edita essa parte do vídeo.
Fiquei imaginando lá, falei, meu Deus do céu, suando frio. E ele falando, olha, isso aqui é uma comida muito cara. E tá, eu fiz para você. Falei, Deus amado. Eu peguei aquela carne no ovo ali, e ele olhando para mim, enfiei naquela água. E aí eu deixei bastante na água para ver se dava uma cozinhada na carne. Eu não sabia se eu deixava muito ou pouco, porque enquanto cozinhava também pegava o gosto do peixe, da cabeça do peixe na carne. E aí enfiei aquilo na boca e mastigando aquele negócio. Mas até nessa hora o Espírito Santo nos ajuda, porque eu estava ali porque eu amo aquele camarada, eu queria ver ele convertido. Eu falei, não posso dizer não. Mas aí me veio um trunfo. Eu comi isso e me veio um trunfo, porque eu tinha convidado ele para ir para minha casa e nós tínhamos feito um peru, e ele não comeu absolutamente nada. E ele tinha dito para mim na casa dele, se você não comer, você vai me ofender. Aí eu comi essa carne, demorou para engolir, mas aí eu lembrei, acho que o Espírito Santo me lembrou daquele dia que ele foi em casa e não comeu nada. Eu falei, mas tem um detalhe, eu te convidei, preparei um jantar, te esperei naquele dia, não disse isso para ele, mas eu nem comi, porque nós convidamos outras pessoas e os outros chegaram no horário e ele não. Eu falei, não vou sentar para comer enquanto ele não chegar. Servi todo mundo, estava com uma fome desesperada. Ele chegou e falou, acho que eu não quero comer. E sentou lá, eu sentei com ele, fiquei sem comer também. Aí eu falei para ele, só que tem um detalhe, você foi na minha casa e você não comeu absolutamente nada. Então eu vou comer só esse pedacinho aqui, não vou comer mais. Ele, tá bom, tá desculpado. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus, porque o negócio começou a ficar mais complicado ainda, porque depois no final eu tinha que pegar aquela água do peixe, colocar no pote e beber. Então não estava dando, estava difícil, complicado. Mas voltando aqui, tirando um momento de descontração, voltando aqui para a tristeza do Espírito, eu estava aqui no domingo e lembrando do que ele me disse nesse jantar. Porque eu fui lá, ali me despedindo dele, firmando ainda mais uma aliança de relacionamento, e comecei a falar a respeito de Jesus, da Bíblia, que eu já tinha falado várias vezes com ele. Mas aí ele teve coragem de fazer a pergunta para mim, ele falou, olha, você está falando aí de Deus, de fato no meu país a gente invoca muito a Deus, eles são budistas, a gente invoca muito a Deus e tal, então a gente tem algo em comum aí com Deus, mas essa história de Jesus e Bíblia, eu nem sei o que é, não sei o que é Bíblia. Aí que eu parei, me toquei, falei, meu Deus, eu não estou no Brasil, né, falando para as pessoas, então a Bíblia diz assim, assim, assado e tá, Jesus fala assim, ele não sabe o que é. Irmãos, me deu uma tristeza profunda no Espírito. E no domingo eu estava aqui na hora do louvor e falando toda a terra canta, eu estava lembrando do Camboja, eles precisam cantar, eles precisam ter razão para cantar, eles precisam saber que Jesus morreu por eles, derramou sangue. Eles precisam saber que eles estão perdoados. Eles precisam saber que eles não precisam de todo aquele ritual budista. Eles precisam saber da verdade. E como cristãos, se o Espírito Santo, queridos, porque o Espírito Santo ele não veio para cá para firmar residência, porque ele gosta da terra. Está cansado do céu, vou lá para a terra ter uma aventura. Não, ele veio para cá para nos convencer. Jesus diz sobre a função do Espírito, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para cá para isso, e a data para ele sair daqui já está marcada. Eu não sei, mas ele sabe. Na volta de Jesus o Espírito Santo vai ser retirado juntamente com a igreja, já está marcada essa data. Então ele tem aflição pelos povos que ainda não foram alcançados. E eu estou aqui, queridos, no nome de Jesus, Deus tem me dado essa incumbência. Nós não podemos, como igreja, nos tornar indiferentes àquilo que não é indiferente para o Espírito Santo. Porque tem igrejas inteiras que se acostumaram a viver indiferente ao Espírito Santo. Eu estava ouvindo um testemunho alguém me contou, o pastor contou um testemunho de um chinês, talvez muitos já ouviram dele aqui, do irmão Yun, que escreveu aquele livro O Homem do Céu. Um homem que teve uma conversão extraordinária, que passou por situações terríveis de perseguição, de cadeias, mas Deus livrou. E resumindo a história, hoje ele está na Alemanha, com o ministério na Alemanha, viaja o mundo pregando.
E um dia levaram ele para uma igreja americana, uma igreja muito chique, com carpete dessa altura, uma igreja organizadíssima, com música maravilhosa, porque lá nos Estados Unidos tem disso, irmãos, um negócio assim, estrondoso e tal. Ele foi para uma dessas igrejas e fizeram tudo assim para impressioná-lo, aquela organização, aquela coisa, o coral, a ordem, a liturgia do culto e tal, e botaram lá depois no final, o pastor, e aí, o que você achou? O que você achou? Ele falou, olha, eu fiquei muito impressionado, como vocês conseguem fazer todas essas coisas longe do Espírito Santo. Como vocês conseguem produzir uma coisa tão assim, mas o Espírito Santo está de fora? Como vocês conseguem? Deus não quer, queridos, e eu sei que isso não vai acontecer no nome de Jesus, que a nossa igreja seja indiferente ao Espírito Santo. Quando a gente fala em crescer, multiplicar, não é uma ambição humana, é que nós não somos indiferentes ao Espírito Santo. Quando a gente fala de ter cela em toda a rua, em todo o bairro, quando nós falamos da cidade inteira se dobrando a Jesus, é porque nós não queremos ser indiferentes ao Espírito Santo, porque esse é o propósito de Deus, que todos se salvem e nenhum se perca. Quando nós vamos atrás de pessoas que não estão nem aí com a gente, já tive experiências de ir atrás de pessoas que até me botaram para fora de casa, não queriam saber que eu estava lá. Mas quando a gente vai atrás dessas pessoas, perseverantemente, é porque nós não queremos ser indiferentes ao Espírito Santo, porque nós temos um nível de koinonia. A tristeza do Espírito também é a minha tristeza. E para encerrar aqui, os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, mas eu vou ser rápido. Eu preciso falar do terceiro nível de koinonia que Paulo fala. Então, koinonia, o que é mesmo koinonia? Vocês se lembram? Ok, então mais uma vez agora, uníssono. Então essa amizade, comunhão e intimidade no nível de alma, mas tem um nível ainda mais profundo do que no nível de alma. Tem um nível mais profundo, o nível de espírito. A Bíblia nos mostra esse nível profundo. Eu queria mostrar bem rapidamente para vocês. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu num lugar onde todo mundo estava reunido, mas Tomé não estava naquele lugar. E Jesus foi lá, ministrou com eles, falou de coisas profundas, mas Tomé não estava. Aí os discípulos correram para Tomé: Tomé, você não sabe, você faltou na célula hoje o negócio hoje bombou. Mas o que aconteceu? Jesus estava lá. Mas pera, não, que Jesus estava lá? Jesus morreu, nós vimos lá. Não, ele estava, ele ressuscitou. Ah não, aí Tomé falou a frase fatídica: se eu não tocar na sua mão e no seu lado, onde está furado, eu não acredito. Tá bom, passou um tempo, Jesus de novo apareceu e dessa vez o Tomézão estava lá. Aí Jesus chegou para Tomé e disse o que nós vamos ver aqui em João 20, 29. Então Jesus disse para Tomé: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Repita comigo essa última parte do versículo: felizes os que não viram e creram. Esse texto eu sempre olhei como uma reprimenda do mais alto nível a Tomé. Tipo assim, Jesus esfregando na cara dele. Porque quando Jesus apareceu lá, Tomé: oh Jesus, o senhor está aqui, que bom que o senhor está aqui. Aí Jesus falou para ele: negão, agora que você me viu, você está crendo. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Eu olhava por essa ótica, mas talvez não seja bem essa ótica. Sabe, queridos, nessa segunda parte do versículo, Jesus está falando a nosso respeito. Jesus está falando o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus talvez não estivesse falando de Tomé e dos discípulos, porque todos os discípulos só creram porque eles viram mesmo. Não foi só Tomé, Pedro também viu e creu, Filipe também viu e creu. Então Tomé não foi exclusivo, ele só foi exclusivo de ter falado o que ele falou. Mas todos precisaram ver, eles precisaram de um relacionamento físico com Jesus. Mas Jesus está dizendo o seguinte: tem uma raça que vai se levantar na terra, que eles não vão me ver, mas eles vão crer. Ele está falando a nosso respeito. Só que Jesus diz o seguinte: esses são bem-aventurados,
porque eles vão ter um outro nível de relacionamento profundo comigo, que é o nível espiritual. Porque quando nós recebemos e começamos a andar em intimidade com o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você: nós temos no Espírito Santo está embutida as entranhas de Cristo Jesus. Eu quero mostrar um outro exemplo para você, que é interessante isso, para nós entendermos profundamente essa verdade. Um dos apóstolos que mais teve comunhão e intimidade com Jesus, um dos apóstolos que teve revelação no nível mais alto, um dos apóstolos que viu coisas extraordinárias, foi o único que não teve comunhão física com Jesus, que foi o apóstolo Paulo. É interessante, o apóstolo Paulo, ele não teve comunhão física com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não tocou em Jesus. O apóstolo Paulo não ouviu a voz audível de Jesus. O apóstolo Paulo não viu os milagres que Jesus operou. O apóstolo Paulo não teve o carinho físico de Jesus que João teve, por exemplo. O apóstolo Paulo não teve o companheirismo físico de Jesus que o apóstolo Pedro teve. O apóstolo Paulo não teve Jesus fisicamente para dar a mão para ele e tirá-lo da água quando ele estava afundando. Pedro teve esse privilégio. Mas esse homem que o que não teve, o único dos apóstolos que não teve esse nível de relacionamento físico, foi o que foi mais fundo no relacionamento espiritual. Esse é o bem-aventurado que Jesus está dizendo. E o próprio apóstolo Pedro, que andou fisicamente com Jesus, testemunha a respeito de Paulo, lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz o seguinte, 2 Pedro 3, 15, 16, olha o que Pedro fala: tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Olha só o que ele diz: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria perdição deles. Então Pedro está testemunhando a respeito de Paulo. Paulo é um cara excepcional, que ele tem um nível de conhecimento de Cristo tão profundo. E porque é tão profundo o conhecimento e a intimidade que ele tem com Cristo, ele fala de coisas às vezes difíceis para o povo normal, até para mim, porque o próprio Pedro está dizendo: eu mesmo às vezes não entendo as coisas tão profundas. Espera aí, como Paulo pode ter tanta intimidade com Jesus, mais nesse caso do que o próprio Pedro, que andou fisicamente? Aqui, queridos, é a prova de como nós somos bem-aventurados. Quando nós recebemos o Espírito, a entranha de Jesus é transferida para nós, as entranhas do Pai são transferidas para nós. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2, 11 e 12. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 11 e 12: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ele continua: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Queridos, tem uma riqueza imensa em Deus, só que está dentro de nós, embutida no Espírito Santo que nós recebemos. Quando nós começamos a entrar em coinonia com o Espírito Santo, nós começamos a receber as revelações de quem é Deus. Eu fico pensando em Davi, quando ele diz: uma coisa eu peço e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua santidade. Davi enxergava algumas coisas que as pessoas normais não enxergavam. Ele enxergava algo que o fazia rejeitar e abrir mão de toda a riqueza, de tudo, porque eu quero só gastar. Mais vale um dia na sua presença, na sua casa, do que 1000 anos em outro lugar. Mas eu digo para você, queridos, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo do que Davi teve, porque o Espírito Santo só foi derramado depois que Jesus foi entronizado.
Eu quero falar aqui ainda, não hoje, mas sobre a herança que Deus nos deu. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas sabe qual a herança que nós recebemos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E Ele está nos chamando para esse nível de koinonia. Ele está nos chamando para esse nível de relacionamento, onde as coisas desse mundo vão ficar minúsculas e vão perder de fato o valor. Onde nossos sonhos, nós podemos sonhar coisas nesse mundo. Eu posso ter sonho de ter uma casa, eu ainda tenho sonho de ter uma casa em algum lugar da terra, não sei onde, mas isso é tão pequenininho diante do sonho de ganhar nações. Mas não é porque eu sou um cara muito especial, porque eu não tenho valor nenhum se não for o Espírito Santo dentro de mim e se eu não tiver koinonia com Ele. Porque o Espírito Santo todos nós temos no mesmo nível. Preste muita atenção nisso, que é a última coisa que eu vou dizer. Todos nós temos o Espírito Santo completo dentro de nós, mas o nível de relacionamento de koinonia, nós é que definimos. Nós é que definimos. O mesmo Espírito que está sobre mim, está sobre você. Aliás, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre nós. Agora, quem define o nível de relacionamento com Ele, somos nós. Por isso que Paulo termina a sua carta à igreja de Coríntios dizendo isso. E o amor do Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós. Vamos ficar em pé, queridos. Bem rapidamente, nós estamos terminando aqui, mas eu queria que nós orássemos. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, e se você quiser levantar sua mão, mas corresponda agora com esse Espírito que está dentro de você. Lembre-se, tem um Espírito, uma pessoa dentro de você. Ele tem sentimentos, Ele tem vontades, Ele tem projetos, Ele tem sonhos, e Ele quer te inundar com esses sonhos. Ele quer ter muita comunhão, muita koinonia com você. Então levanta as suas mãos agora e começa a clamar e se render ao Espírito Santo agora, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Oh, carabahacharabarabase, catarabarabashu, tequetereberes. Co catarabarachata, catarabarabassu, tequetereberes, chequetereberes. Oh, lequete catarabahachataramandramashu, tequetereberes, chequetereberes. Co cataramanachu, tequetereberes, chutarabarasu, chequetereberes. Oh, la catarabaraba chute que terevere chute que terevere charamanas. Oh, la catarabaraba chute que terevere chatarabarabara chute que tereveres. Oh, ramanas. Oh, Espírito Santo, o alvo, Senhor, da nossa vida, Pai, o alvo da nossa vida, ó querido Espírito Santo, é desenvolver esse nível de comunhão, de koinonia contigo. Por isso eu oro agora, Senhor, pela igreja, a Igreja da Paz de Barueri, que está se espalhando por toda a região oeste. Senhor, nós não queremos perseguir, ó Pai, os nossos próprios alvos, os nossos próprios sonhos. Senhor, não queremos edificar, ó Deus, os nossos próprios prédios, mas nós queremos, Senhor, edificar um nível profundo de relacionamento contigo, Senhor. Senhor, nós queremos ter comunhão, Senhor, no nível de alma, mas também nós queremos ter intimidade, Senhor, no nível de espírito. Por isso se revela a nós, Senhor. Nós não queremos nos alegrar quando o Senhor não está alegre, mas também nós não queremos nos entristecer quando o Senhor está alegre. Nós queremos, ó Pai, ter o nosso sentimento moldado e alinhado com o Teu sentimento, Senhor. Por isso eu oro, ó Pai, te agradeço por essa igreja maravilhosa, pelos líderes poderosos, Senhor, com os quais eu sei que o Senhor pode contar, ó Espírito Santo. Eu te peço, toma a vida de cada um agora, Senhor. Toma, possui a vida de cada um agora, Senhor, nesse nível de comunhão profunda, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos, guia os nossos passos, nos instrui, Senhor, por toda a verdade, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória. Eu abençoo, Senhor, a vida dos Teus filhos aqui, Pai, com esse nível profundo de comunhão com o Espírito Santo. Eu declaro isso no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Pai. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos.